Bom dia, professor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou compartilhar meu trabalho. Vamos lá. Bom, hoje eu trabalho sobre as Olimpíadas. É, Meu nome é Joaquim Eduardo Ferreira Pires. Meu número é 15. Eu sou do primeiro ensino médio A. E vamos lá. Bom, a Paralimpíada se iniciou em Roma em 1960. E isso se iniciou no mesmo local da 16ª Olimpíada, em 1960. Para os deficientes motores, o esporte oficialmente adaptado começou somente após a Segunda Guerra Mundial, quando muitos soldados aleijados voltaram para casa. As primeiras modalidades concorreram surgiram nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nos Estados Unidos, surgiram as primeiras competições de basquete, cadeira de rodas, atletismo e natação. Na Inglaterra, é, o alemão Ludwig Gitton, que cuidava dos pacientes com lesão na medula espinhal, tomou a iniciativa de praticar esportes em um hospital. Em 1948, o neurocirurgião usou o 16º Jogos Olímpicos de Verão para criar o esporte esportivo de Stoke Medeville. Participaram apenas 14 homens e 2 mulheres. Em 52 ganharam publicidade dos Jogos de Medellín, do qual participaram 130 atletas com deficiência. Em 1958, quando a Itália se preparava para sediar o 17º Jogos das Olimpíadas de Verão, o diretor do Centro de Lesões de Medula Espinhal propôs que os Jogos de Medellín de 1960 fossem realizados em Roma após os Jogos. Então, os Jogos Paralímpicos aconteceram. As competições foram apoiadas pelo Comitê Italiano e 240 atletas de 23 países participaram. Com o sucesso dos Jogos, o esporte se fortaleceu e a Federação Mundial de Veteranos foi formada para discutir as formas e padrões. Bom, em Tóquio 2021, está sendo disputadas algumas modalidades, sendo elas 22, que são o atletismo, badminton, basquete, em cadeira de rodas, a bote, a canoagem, ciclismo de pista, ciclismo de estrada, esgrima em cadeira de rodas, futebol de 5, goalball, halterfilismo, hipismo, judô, natação, remo, rugby em cadeira de rodas, taekwondo, tênis de mesa, tiro esportivo, tiro com arco, triplo e vôlei sentado. Bom, hoje eu vou falar sobre duas histórias de superação, a da Cátia Oliveira e do Daniel Dias. Bom, a Cátia Oliveira, em outubro de 2007, aos 16 anos, sofreu um acidente automobilístico e ficou tetraplégica. O carro onde ela estava se chocou contra a traseira de um outro veículo. Kátia dormia no banco de trás sem cinto de segurança e, com o impacto, sofreu uma lesão medular cervical que tirou os movimentos das pernas. A atleta era jogadora de futebol e, após se recuperar do acidente, conheceu o tênis de mesa por convite de uma amiga. Desde então, passou a treinar a modalidade. Bom, ela já ganhou vários prêmios na Eslovênia 2018, no Paraman Americano de Toronto de 2015, Mundial da Alemanha em 2017, entre muitos outros prêmios. Mas ela, sim, é uma história de superação que sofreu um acidente aos 16 anos e não desistiu. Ela, sim, é uma história de superação, realmente. Já temos o Daniel Dias, que é um nadador paralímpico brasileiro da cidade de Camanducaia, no interior de Minas Gerais. Afinal, ele é atualmente o maior medalhista paralímpico do mundo e tem um total de 24 medalhas. O atleta nasceu com uma malformação cognitiva, sem as mãos e os pés, mas com apenas 3 anos de idade passou por uma cirurgia para usar uma prótese, o que ajudou a aumentar sua qualidade de vida. Aos 30 anos, Daniel é detentor de 5 recordes mundiais. São eles medalhas em ouro nos Jogos Pan-Americanos de 100 metros e 200 metros livres, 100 metros de costas e 200 metros medley. Além disso, recebeu o prêmio Laureus de melhor atleta paralímpico em 2008, 12 e 16.
E em 2008 ele tornou o quarto brasileiro a receber esse prêmio. E só quem recebeu foi o Pelé, Ronaldo e o Bob Burnley, que é um skatista. Bom, podemos ver que o Daniel Dias também tem uma história muito bonita de superação. Uma pessoa que nasceu com uma má formação, que conquistou tudo que ele conquistou. E hoje, nas Olimpíadas de Tóquio, ele anunciou que ele vai se aposentar, vai curtir a família e etc. Mas ele já deixou seu legado e seu papel na humanidade. Bom, gostaria de falar também a diferença entre as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Bom, temos alguns tópicos aqui. São os símbolos, a história, a organização, a audiência, classificação, modalidade e a idade. Bom, uma curiosidade é que não tem idade para competir nos Jogos Paralímpicos, já nas Olimpíadas, sim. As modalidades, os jogos têm esportes semelhantes, mas diversos. Além de várias classificações, foram acrescentados próteses, cadeiras de rodas e guias humanos. São dois esportes exclusivos dos Jogos Paralímpicos, que são a goalball e a bocha. Bom, a classificação nas Paralimpíadas, um corredor cego não compete com alguém que tem paralisia cerebral, mas pode haver alguém com paralisia cerebral competindo com alguém que tem estatura limitada. Bom, já a audiência, enquanto os Jogos Paralímpicos de Rio alcançaram 2 milhões de ingressos vendidos, os Jogos Olímpicos vendem 6,1 milhões de ingressos, um número bem diferente. A organização, os eventos têm organizações diferentes. O Comitê Internacional Olímpico e o Comitê Paralímpico Internacional são entidades separadas, mas cooperam com base de acordos de cooperação. Histórico. Os primeiros Jogos Olímpicos modernos foram realizados em 1896, em Atenas. Já as Paralimpíadas só foram acontecer em 1960 em Roma, mas isso eu já tinha dito. E os símbolos? Os ícones anéis olímpicos não acontecem nas Paralimpíadas. Em vez disso, o evento é apresentado por três faixas em vermelho, verde e azul, que representa o tema Espírito em Movimento, que está lá na capa do vídeo. Bom, e para finalizar, temos a minha conclusão. Ao desenvolver esse trabalho, eu pude concluir e todos têm suas dificuldades, porém cabe a cada um superar ou não. Pude aprender as diferenças paralímpicas e das Olimpíadas, entender mais sobre a história das Paralímpicas. Com isso, também compreendi que a maioria dos esportes são os mesmos, porém adaptados para cada tipo de pessoa. Bom, eu acredito que seja isso. Eu não sei se gravou corretamente, mas eu espero que sim. Bom, professor, foi esse meu trabalho e é isso aí.